Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do MDS Cast. Eu sou a Elaine, diretora jurídica de Compliance, e hoje nós vamos falar sobre a importância da proteção de dados pessoais e da Lei de Proteção de Dados. E para isso, estou contando aqui com o auxílio e apoio e a visita do Ricardo, que é o representante do escritório Opsi Bloom, que é o nosso DPO. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigada pela participação aqui, o seu tempo para estar conosco. Elaine, para mim é um prazer estar aqui com vocês, como é um prazer acompanhar todo esse projeto que a gente vem desenvolvendo aqui a 4 mãos, né, 6 mãos, 8 mãos, né, no programa de privacidade. É ótimo para mim estar aqui colaborando com isso e usando aqui essa plataforma para multiplicar um pouco mais esse conhecimento, né, e todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo de um tema que é tão fundamental no dia de hoje. Bom, para começar, achei super interessante você trazer essa primeira pergunta do papel de quem é o DPO, e eu queria aqui falar sem juridiquês, tá? Sem falar aqui, trazer aqui, se a gente for falar de dados muito técnicos ou de palavras muito técnicas, a gente vai espantar a nossa audiência. Exato. E não é isso que a gente está querendo aqui nesse momento, né? Mas o DPO, e que a gente aqui no Brasil, a gente abrasileirou isso, chamando de encarregado pela proteção de dados pessoais, é aquela pessoa que é indicada por uma empresa, indicada pelo controlador, né, para poder auxiliar, apoiar as empresas, apoiar os controladores no desenvolvimento do programa de privacidade. Tá? Então, a nossa função aqui, né, é apoiar vocês, entrar em contato com os titulares quando for necessário, entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando for necessário, ajudar na elaboração do programa de privacidade, mapear as atividades, colocar todas essas atividades com base legal para que a gente possa tratar os dados da melhor forma possível, tá? E, obviamente, também, dentro das tantas outras funções do DPO, fazer com que cada vez mais esse programa de privacidade ele possa se transformar num elemento cultural dentro da empresa, para que as pessoas passem a entender da melhor forma possível de como é que a gente pode tratar os dados pessoais, tá? Não só dos dados que nós somos controladores, mas dos dados que a gente trata em nome de um terceiro, em nome de uma empresa que está contratando a gente. Tá? Não, perfeito. Foi ótimo e exatamente esse é o objetivo da nossa conversa, ser mais simples e que para as pessoas compreendam de maneira clara e transparente aquilo que a gente precisa que elas nos ajude, né, sob o aspecto de proteção de dados. E aí, falando da Lei de Proteção de Dados, ela está em vigor no Brasil desde 2020, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho por que ainda esse tema é tão importante para a gente, por que é tão importante que a gente fale sobre ele até hoje, e creio eu que será importante ainda por muitos e muitos anos. Nossa, com certeza. O assunto de privacidade não é necessariamente um assunto novo. Tá? É um assunto muito antigo e talvez a gente possa dizer aqui que o marco fundamental dele foi a partir da Segunda Guerra Mundial, que os alemães tiveram uma enorme preocupação, inclusive, com isso. Isso apareceu depois nos tratados, diversos tratados, e o GDPR, né, também na Europa, quando surgiu 2 anos antes da LGPD, já veio tratando desse tema. Tá? Por que ele é tão importante? Hoje nós vivemos, aliás, já vimos passando por isso já há algum tempo, né? Nós hoje vivemos numa sociedade que é tecnológica. Tá? E nessa sociedade tecnológica, nesse ambiente digital que a gente vive, os dados, e aqui o recorte especial para o dado pessoal, são os ativos mais importantes hoje das empresas. Tá? Então, esses ativos que foram sempre, historicamente, tratados pelas empresas de uma forma, entre aspas, aqui, desgovernada, né? Sem nem qualquer tipo de regulamentação, a partir da edição, a partir da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente passou a ter a preocupação com o direito do titular. O titular que sou eu, que é você, que todo mundo está aqui ouvindo, né, esse podcast, está assistindo esse episódio. Então, a gente precisa entender que o meu dado, eu quero que você trate o meu dado da melhor forma possível. Tá? E quando o legislador ele criou a lei, ele acabou pautando a lei em alguns fundamentos. Né? Ele lastreou a lei em alguns fundamentos. Dentre eles, eu vou destacar aqui 2. Tá? O primeiro é a autodeterminação informativa, que é o seguinte: eu, titular de dados, eu tenho direito sobre os meus dados.
Então, eu vou dizer como quero que meus dados sejam tratados, por quem eu quero que meus dados sejam tratados. Tá? Eu passo a ter esse direito. Do outro lado, a gente tem o livre desenvolvimento tecnológico, que diz que a empresa ela pode tratar o dado desde que esse dado esteja apoiado, esteja lastreado numa base legal. Tá? Então, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio criar aqui, foi colocar uma regra no jogo. Tá? E, bom, esse é o cenário de surgimento da lei. E por que esse tema também é tão relevante? Existe um alinhamento global muito forte. A gente estava falando aqui do GDPR. Né? Então, o GDPR ele veio com uma força muito grande, tá? E muitas empresas, principalmente as empresas globais, vêm buscando sempre um alinhamento. Então, o que acontece lá na Europa vai acabar sendo refletido aqui no Brasil, e isso já virou assim, tema para todas as outras jurisdições. Então, a América Latina toda já avançou em programas de privacidade, a Europa já tem avançado, a Ásia já tem avançado bastante, então já é um tema mundial. Não tem para onde a gente correr. Tá? Ou a gente presta atenção nos nossos dados agora, ou então a gente vai ficar um passo atrás da história. Tá? Por isso é que esse tema é muito relevante, não só para mim, que sou titular de dados, mas para todas as empresas, como no caso aqui da MDS, é muito importante que ela preste atenção para todos os dados que são tratados. Na verdade, é aquela história, né? Você cuidar do dado como se seu fosse, né? Você cuidar como se fosse seu, porque nós, assim como nós temos os nossos direitos como titulares, isso é muito importante e foi primordial, a gente tem que cuidar dos dados da que nos foi confiado da mesma forma. Então, esse é o propósito. E essa globalização, de fato, ela é muito presente, inclusive nós aqui da MDS, eu não sei se os colaboradores sabem, a gente tem aqui comitês junto com Portugal para a gente fazer essa troca de experiências, trocar boas práticas, governança. Então, é muito importante esse alinhamento, porque a lei lá veio primeiro, né? Então, a gente meio que foi de carona aqui, mas a gente troca bastante experiência com eles que já estão mais à frente com a gente lá na questão do tempo de vigor da lei, né? Mas, enfim, falando agora do nosso dia a dia, um pouquinho, que eu acho que é muito importante para os colaboradores, a gente aqui, por força de contrato, seja ele como corretora, seja como prestadores de serviços, nós recebemos dados pessoais e dados sensíveis, e nós compartilhamos esses dados pessoais e esses dados sensíveis. A questão aqui é, como é que nós garantimos que isso é feito da maneira mais segura? Como é que a gente faz como colaborador para ajudar a empresa a garantir que isso seja feito da forma mais segura? Tá, legal você ter trazido isso. E só para desmistificar também algumas teorias aí, é o seguinte, não é proibido a gente compartilhar dado pessoal. E não é proibido a gente compartilhar dado pessoal sensível. Tá? Acontece que quando a gente for fazer um tratamento de um dado pessoal, quando a gente for fazer um compartilhamento de um dado pessoal, que ele é um dado lá, que a LGPD destacou ele como um dado pessoal sensível, e no caso aqui da gente, sobretudo dado pessoal sensível relacionado a dados de saúde, né, a gente precisa tomar alguns cuidados. Tá? O primeiro cuidado que a gente deve tomar é a finalidade da atividade. Tá? O segundo é se a gente tem uma base legal que autorize esse compartilhamento, tá? Então a gente tem um rol específico, inclusive de base legal que a gente pode utilizar, tá? Então a gente precisa ver qual é a base legal. E o terceiro é garantir que a gente tenha medidas técnicas e administrativas suficientemente boas e capazes de assegurar a segurança desse dado, não apenas quando ele está em repouso com a gente, mas durante esse compartilhamento, esse trânsito, né? Porque aí sim a gente vai estar tratando o dado, tá? Que muitas vezes aqui na MDS a gente está aqui tratando o dado de uma empresa que está contratando a gente. Né? Então eu estou cuidando do dado de terceiro. Olha a preocupação que a gente deve ter. Tá? Não foi nem o dado que eu coletei, né? Foi um dado que foi compartilhado com a gente e que a gente vai compartilhar com uma outra parte. Né? Então a gente precisa se garantir, se cercar de medidas técnicas e administrativas, fluxos absolutamente seguros, né? Para que a gente trate esse dado da melhor forma possível. Tá? Então essa é a preocupação que a gente deve ter na hora de compartilhar um dado pessoal relacionado à saúde. Tá? Certo. Isso é um tema importante e pegando o gancho aí no que você está falando, especialmente porque a gente tem muitas dúvidas a respeito disso, lá no jurídico e no compliance, na área de proteção de dados, que é justamente isso. Como o nosso carro-chefe
é a área de benefícios, que é a área que justamente faz essa prestação de serviços na área de saúde. E para que a gente preste esse serviço, a gente recebe esses dados pessoais de saúde, que são dados sensíveis, para a gente cumprir o contrato e aquilo que nós precisamos, sob o aspecto de responsabilidade, cumprir. Aqui, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse compartilhamento com terceiros. Quando a gente pode compartilhar esse dado com terceiro? Estou falando agora, isso serve para dados pessoais também, mas agora, de maneira mais especial, dados de saúde, que é o que a gente mais manipula aqui e que é o que eu acho que tem mais sensibilidade aqui para o nosso negócio. Quando a gente pode compartilhar esse dado de saúde com um terceiro? Tá. Excelente pergunta. Essa pergunta, inclusive, não só para a MDS, mas para diversas outras empresas que trabalham fazendo tratamento de dado pessoal da área de saúde. Esse é o grande X da questão. Tá? Aqui, no caso da MDS, a gente tem uma relação entre as empresas que é bastante peculiar, né? As empresas estipulantes contratam o nosso serviço para que a gente faça intermediação e que a gente preste todo o auxílio dessa carteira, né? E, obviamente, quando se estabelece aí a relação entre, por exemplo, entre a empresa estipulante com uma operadora de plano de saúde, a relação entre eles dois são relações em que, tecnicamente, a gente chama de relações de dois controladores, né? Controladores independentes. E a gente, para fazer essa gestão, a melhor gestão possível, a gente vai acabar tendo contato com esse dado de saúde. Nesse caso específico, o compartilhamento entre a operadora e entre a MDS, ele é totalmente permitido, porque existe uma relação aí entre profissionais da área de saúde. Tá? Entre médicos. Então, por si só, já existe essa previsão, até dentro da lei, de que esse tratamento ele pode ser feito. Com relação ao compartilhamento entre a MDS e a empresa estipulante, aqui é que reside o problema, tá? Porque é muito complicado a gente conseguir uma hipótese legal que autorize esse compartilhamento, tá? Como também é muito complicado a gente garantir que não exista um desvio de finalidade, tá? Então, a gente precisa entender exatamente o que é que vai ser feito com o dado, exatamente qual é a finalidade do tratamento, para que a gente não cometa, de repente, um compartilhamento ilícito, né? Mas existe alguma outra forma? Existe alguma outra forma, mas uma forma que vai trazer para a gente um peso muito grande, nem é para a gente, né? Um peso mais para o requisitante, porque a gente vai ter que sair coletando o consentimento, imagine você, o consentimento de tantos outros titulares, né, para que a gente possa fazer esse compartilhamento, e ainda assim a gente vai precisar assegurar que exista uma gestão desse consentimento muito bem detalhada, enfim, não é tarefa fácil, não é algo que a gente deva fazer porque a gente vai estar possivelmente cometendo aqui uma atividade de altíssimo risco para o negócio, tá? Então, é mandatório que a gente tenha muita cautela nessa hora e que a gente entenda que, havendo desvio de finalidade, uma finalidade diversa, que a gente vai realmente ter um risco muito grande que a gente não deve seguir por esse caminho. Sim, não, perfeito. E assim, aqui a pergunta foi muito proposital para você, porque eu compreendo que muitas vezes o colaborador que está lá na linha de frente com o cliente, com o estipulante que recebe esse pedido de maneira direta, compartilha esses dados comigo, mas eles são meus funcionários. Por que você não pode compartilhar os dados comigo? Eles já são meus funcionários. Por quê? Porque são dados, justamente, são dados sensíveis, os quais a gente tem, sob o aspecto de contrato, a possibilidade de recebê-los, né? A gente está garantido e protegido por um termo de sigilo médico que na nossa operação é uma hipótese que a gente faz e descreve e faz justamente para nos proteger e proteger a operadora de saúde que está compartilhando o dado conosco. Então, a gente tem elementos aqui sobre o aspecto legal que nos protege justamente para que a gente cumpra a lei, né, e para que a gente não tenha nenhum titular de dado desconfortável com o uso do dado dele de maneira indevida. Então, é importante que o colaborador se sinta confortável em dizer não ao estipulante,
ou a qualquer terceiro que não faça parte da relação contratual ou que não esteja autorizado a receber esse dado pessoal. Então, é importante que as pessoas se sintam confortáveis. E assim, Ricardo, não sei se você concorda comigo, mas a ideia é que, na dúvida, pergunte e não compartilhe. Exato, exato. Na É o melhor dúvida, caminho. não Isso. compartilhe. É. Eu estou com dúvida. Eu acho que não tem problema, eu vou... É só um dadozinho, é só um dado pessoal aqui que é só de um raio-x, de uma ressonância, é só um... Enfim, é importante que as pessoas saibam que não é só, né? Que elas têm limitações e têm restrições. E, de novo, qualquer dúvida pode nos consultar, né? Através do e-mail do jurídico, que a gente vai responder ou vai... solicitar para você um auxílio como DPO para que a gente faça a resposta e esse colaborador também fique confortável para responder a qualquer terceiro que não, né? E então, ele pode ficar tranquilo, né? Então, o colaborador fique tranquilo para dizer não e, na dúvida, nos questione que a gente vai municiar você de todos os elementos para que você diga um não de forma legal e regulatória, não porque não quero, não porque não quero fazer, mas porque não posso. Isso, exatamente. Sobre Esse isso. é o melhor caminho. E aí, a gente falou quando, né, a gente pode compartilhar, e aí eu queria que você dissesse para a gente que, considerando que a gente pode fazer esse compartilhamento, né, que a gente está regido no contrato, num termo de sigilo médico assinado, qual é a melhor forma de se compartilhar esses dados? Olha, Da maneira mais segura. Primeiro, de transitá-los. sim. Porque a gente precisa entender que existem diversas formas de você, desde que a gente possa fazer, tá? Existem diversas formas de você operacionalizar isso. Tem a forma mais simples, digamos assim, mais espartana, né, que é enviar uma planilha por e-mail. Mas, obviamente, que se você envia uma planilha por e-mail, no Excel, você não vai ter garantia da segurança. Porque veja que essa planilha enviada por e-mail, primeiro o arquivo estava na sua rede, depois ele está no e-mail, vai estar no e-mail de quem recebe, vai estar no computador de quem recebe. Então, eu tenho um arquivo que ele agora virou, na verdade, 4 arquivos em lugares diferentes, né? Isso, para a gente poder controlar, que é um dever nosso, né? Ter o controle, garantir a segurança para os titulares, a gente vai estar aqui extremamente prejudicado. Então, é bom que a gente, primeiro, institua políticas muito bem consolidadas dentro da MDS. É preciso que a gente estabeleça alguns fluxos com o time que vai fazer o compartilhamento. E é preciso que a gente tenha medidas técnicas apropriadas para fazer isso, tá? E tem diversas medidas técnicas. Aí você pode utilizar um SharePoint? Pode utilizar um SharePoint, mas aí logicamente que isso vai ter que estar alinhado com o time de segurança de informação. E tem outros sistemas que estão aí, sistemas de mercado, né, que você pode utilizar para fazer esse compartilhamento. E aí você tem dos sistemas mais baratos e dos sistemas mais caros. Aí logicamente que vai depender da estratégia da empresa, de qual sistema ele vai utilizar. Mas, sobretudo, é muito importante que a gente evite utilizar o compartilhamento por e-mail, que a gente evite de compartilhar por WhatsApp. Tá? A gente já viu algumas práticas no mercado aí, porque imagina, se um colaborador recebe pelo WhatsApp uma planilha com os dados pessoais de saúde, né, de diversos titulares. Isso vai estar no dispositivo dele, que ele vai poder utilizar aquela informação para quê? Né? Qual é a finalidade daquela informação? Qual é a segurança que eu vou dar para o titular de saber que, de repente, ele tem uma enfermidade, né? E olha como isso é sensível, né? É temerário, né? Então, sempre buscar os meios técnicos, tá, mais adequados para que a gente possa operacionalizar esse compartilhamento. E assim, fora isso, né, Ricardo? Você falou muito bem, e essa é uma grande preocupação que nós temos aqui, desse compartilhamento por e-mail, porque a gente sabe que algumas operadoras, inclusive, fazem isso, têm essa prática. Mas, de novo, não é porque outros têm a prática que a gente precisa necessariamente ter. E eles estão, de fato, num risco muito grande. A gente já viu casos, eu já vi pessoalmente casos de pessoas que já saíram da empresa, né? Quem está no lugar ou tem acesso ao e-mail daquele que se desligou, receber arquivos com dados sensíveis e pessoais e não haver um controle sobre isso. Então,
E assim, e tem uma outra questão, tem uma questão de erros também. Quando você compartilha com e-mail, pode ser que se você errar uma letra, se você colocar uma letra minúscula, maiúscula, ou uma extensão diferente, esses dados vão para uma pessoa completamente diferente Isso. e que não poderia ter acesso àqueles dados. Isso. E aí a responsabilidade é de quem? É daquele do controlador, aquele que tem os dados em função do contrato, que é o nosso caso, ou de alguma outra possibilidade que a lei autorize. Mas a questão o não compartilhamento por e-mail para nos proteger, né? Porque a gente pode, de fato, como ser humano, inclusive, cometer erros e aí os dados pessoais caem em mãos erradas, né? E, Elaine, você deu um caso clássico aqui de incidente de segurança envolvendo dado pessoal que acontece muito, tá? Acontece muito. Então, imagina que nesse caso, né, os dados, as vidas, né, vieram de uma empresa que para a gente é a empresa estipulante. Ela nos contratou para prestar um serviço. E aí, uma falta de atenção, uma falta de compreensão de um procedimento que foi estipulado pela empresa. Um colaborador envia um e-mail e esse e-mail vai para um terceiro. Então, isso por si só já é um incidente de segurança, tá? Porque a gente quebra aqui um pilar que é super importante, que é da confidencialidade. Pessoas que não deveriam ter acesso àquele documento, ele passou a ter acesso àquele documento. E não tem mais como a gente controlar. A gente não tem volta, a gente vai ter que confiar que a outra pessoa delete aquele arquivo daquele e-mail. Então, buscar meios tecnicamente mais viáveis para que a gente possa fazer esse compartilhamento é a melhor forma possível. Quando eu falei aqui do SharePoint, muitas empresas utilizam o SharePoint porque ele também tem um dispositivo de você derrubar o link, né? Então, você tira o link, você mandou errado, poxa, derruba o link, ninguém mais tem acesso àquela informação. Tá? Principalmente se você não puder fazer o download do documento. Tem algumas formas, tá, de reversão exatamente, de controle, né? Isso. Que a gente não tem no e-mail. No e-mail não tem. Né? Uma vez enviado, a gente vai confiar que a outra pessoa vai fazer vai deletar o e-mail, enfim. É uma operação um pouco mais delicada e aí sim, a depender do tipo da quantidade de vidas e até do tipo de dados, se for um dado pessoal de saúde, muito provavelmente a gente vai ter ali um incidente de segurança da informação que muito possivelmente o score daquele incidente vai ser muito alto, muito possivelmente a gente vai ter que reportar isso para a NPD, tá? E para os titulares, para a NPD e para os titulares. É isso que diz a nossa lei, né? A gente vai ter que reportar não só para a NPD, como para os titulares. E aí imagina o prejuízo de imagem que a gente vai ter com reputacional, isso. De imagem, de confiança, né? Exatamente. E é uma quebra, bem ou mal, né? De confiança para o nosso cliente, enfim, para as pessoas que vão olhar para a empresa de uma maneira diferente, talvez, né? E para a empresa que contratou a gente. Exato. Todos os envolvidos, né? Exatamente, porque uma falha, digamos assim, a falha foi nossa, de um colaborador da gente, né? Que fez um compartilhamento de uma planilha com um terceiro, mas o responsável é a empresa estipulante. Eu vou ter que informar para ela e dizer, olha, aconteceu aqui um incidente. Então, ela é que vai ter o dever de reportar. Né? Então, isso vai causar realmente um mal-estar. Por isso que é muito importante que a gente preste atenção no nosso dia a dia, sempre que a gente estiver tratando dado pessoal, para que a gente não caia num erro desse que é muito fácil de cair, tá? Sim, muito fácil. Certamente. Né? Eu acredito e sei que sim, porque a gente tem na prática alguns exemplos, enfim. E assim, resumindo, né, Ricardo, então a questão aqui se a gente fosse perguntar como é que o colaborador contribui com a empresa, né, sob o aspecto de proteção de dados, assegurar que isso não aconteça, de fato observando, né, e questionando. Primeira coisa, questionar se de fato eu posso fazer aquilo. Eu posso compartilhar, eu devo compartilhar, eu estou fazendo a coisa certa sob o aspecto legal e regulatório, e na dúvida, nos consultar. Né? Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui, colaboradores, para isso, para ajudá-los a entender se pode ou se não pode, e mais uma vez, na dúvida, né, Ricardo? Não, e vamos consultar. Exatamente. Eu acho que um dos papéis fundamentais do colaborador aqui é ele despertar nele a inquietude para entender melhor como nós devemos tratar os dados pessoais. Tá? Nós já temos aqui um programa de privacidade e proteção de dados
instituído, Sim. né, publicado, já está na rede, né? Sim. Os documentos todos estão na rede. A gente precisa agora aumentar a nossa curiosidade para entender como esses dados devem ser tratados, quais são as regras que a gente estipulou, uma melhor prática aqui internamente de fazer o tratamento de dado pessoal, né? E, obviamente, que do nosso lado de cá, uma função aqui do encarregado até, né? E trabalhando aqui com o apoio de vocês, com o apoio do seu time, é fazer com que esse assunto se torne um elemento cultural dentro da MDS. A partir desse momento, tudo flui. Agora há pouco mesmo, a gente já estava conversando um pouco sobre esse aculturamento aqui da gente, e que a gente vem notando aqui um nível de preocupação sem precedente, seja por uma pressão externa, né? Que ok, é normal, isso vai acontecer, né? Como falou, um alinhamento global, sim, isso vai acontecer, mas também das pessoas aqui internamente já começarem a procurar a gente, né? Para conversar sobre o tema. Então, isso é muito bom, é um sinal de que a gente está construindo as coisas da melhor forma possível. Sim, está havendo, de fato, um maior engajamento, né? A gente percebe isso. E a gente aqui do nosso lado toma também medidas para ajudar as pessoas nesse aculturamento, nessa comunicação, né? A gente faz as pílulas, né, de comunicação, que a gente, com o seu auxílio, tenta, né, comunicar de maneira simples aspectos mais delicados da lei e dicas de como você cumprir a lei de maneira protetiva, simples, e às vezes atitudes simples fazem toda a diferença. Então, é importante que os colaboradores, vocês, observem a nossa comunicação de proteção de dados. Parece chato, mas não é, né, cara? A gente faz uma linguagem bem simples, com exemplos bem práticos e tranquilos, justamente para que você entenda o que você precisa fazer em algumas situações ou determinadas situações, com exemplos, etc. E a gente vai refazer o nosso treinamento também de proteção de dados com o seu auxílio. Então, colaboradores, estará na plataforma em breve. A gente vai aparecer um comunicado, é obrigatório, mas assim, mais do que obrigatório, mais do que ser só uma meta a ser atingida, é a sua obrigação e o seu cuidado com o dado pessoal do cliente, como se seu fosse, que é exatamente o que a gente conversou. Isso. Não isso. É tomar para si essa responsabilidade não só como uma obrigação, né, mas como um dever, né, um dever para o seu cliente, como se fossem os seus dados, né, essa é a ideia. E a gente criou o canal consultivo, então, colaboradores, se tiver qualquer dúvida, jurídico@mdsgroup.com. Eu e meu time estamos à disposição para responder vocês. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar. Na dúvida, pergunte. Não diga sim, diga não, vou perguntar. Estamos aqui à disposição. A gente tem o canal de titulares de dados, caso um cliente externo ou interno. Se alguém perguntar para vocês como é que eu faço para exigir um direito meu, estou com dúvida, a gente tem um e-mail que está na nossa intranet, na nossa internet, que é o lgpd@mdsgroup.com, que o Ricardo e o time dele respondem diretamente como DPO também, de acordo com a lei. E a gente tem os próximos passos aí, né, Ricardo, que a gente vai construir aí, que é um treinamento específico com algumas pessoas que os líderes indicaram, né, para nós, e a gente vai conversar para que haja um aculturamento e uma disseminação da cultura de proteção de dados mesmo, para eles nos ajudarem, né? A empresa cresceu, dobrou de tamanho, e é impossível que a gente vá de um por um, né, para fazer essa comunicação assertiva, simples, com exemplos. Então, a gente tem pessoas já indicadas que vão fazer um treinamento conosco, um workshop, e que vão conversar depois com vocês, com cada time, com cada equipe, para disseminar essa cultura de proteção de dados, né? É isso. A gente tem um longo caminho pela frente. E ano passado a gente já teve um avanço muito bom, tá? E o caminho é esse. A gente vai aqui passinho a passinho, avançando os espaços, ocupando os espaços na cabeça das pessoas, tá? E eu acho que você falou ali agora há pouco uma coisa que é super importante. Mais do que uma obrigação, é o despertar da curiosidade, inclusive de como os meus dados são tratados por outras empresas. Exato. Tá? Então, assim, será que eu gostaria que a empresa tratasse o meu dado de uma forma desidiosa? Sim. Né? Tá? Então, sem controle, sem proteção. Exato. Então, quando a gente estiver no nosso dia a dia tratando o dado pessoal, é bom que a gente tenha esse resgate, assim, dizer, caramba, será que eu gostaria que o meu dado fosse tratado dessa forma? De uma forma desinteressada, digamos assim, vou mandar esse e-mail aqui, né, porque eu achei que era mais importante. Será que é isso? Então, vale a pena a gente se questionar no nosso dia a dia. Mais até do que ir para qualquer tipo de lei. É só ver que a gente, que
os nossos dados, né, eles estão aí disponíveis em diversos lugares que a gente mantém relação, né? Se eu vou comprar uma calça jeans numa loja do shopping, eu vou deixar ali o meu nome, vou deixar o meu CPF, vou deixar o meu e-mail, vou deixar meu telefone. Será que eu quero que aquele pessoal trate o dado? Como é que eu quero que essa pessoa trate os meus dados, tá? Então, acho que é muito dessa transformação que, pouco a pouco, a gente vai avançando aqui, né, no imaginário das pessoas, na cabeça das pessoas, para que eles passem a dar mais atenção ainda ao tema que é super relevante. Não, perfeito. E esse exemplo pessoal é perfeito, né, Ricardo? É o que a gente quer. O que a gente quer é que os nossos colaboradores olhem o dado pessoal como se deles fosse. É aquele olhar do o que vai acontecer, o que eu vou fazer com esse dado, ou se eu estiver me relacionando com uma empresa terceira, o que essa empresa vai fazer com os meus dados, o que eu quero que ela faça. Ler exatamente o que as empresas podem fazer com seus dados, porque a gente tem aqui o cuidado de tratar o dado de acordo com o que nos foi confiado, mas a gente também observar no nosso dia a dia se as empresas estão tratando a gente com respeito e com legalidade. E a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados justamente para isso, para receber essas reclamações, e a gente precisa se indignar, não só com o dado do cliente, e isso é o que a gente espera de vocês. De novo, na dúvida, nos pergunte, estamos aqui para isso, mas também se indignar com os seus dados, com o uso dos seus dados pessoais. Então, eu acho que é a partir daí que a gente faz esse aculturamento de proteção de dados e segurança de dados da forma que a gente quer. Eu acho que a gente tem um longo caminho, mas estamos no caminho certo, eu acredito. Perfeito, com certeza. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Eu que agradeço. Super obrigada pelo seu tempo. E a gente continua aqui, né, à disposição de todos os colaboradores para ajudar no que vocês precisarem. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado, Laine. Obrigada, até mais. E, pessoal, até o próximo episódio do nosso MDS Cast. Obrigada a todos.